Sabe aquela promessa que você já fez pra você mesmo lá no fundo? Aquela de sair de uma vez por todas de algo que só te machuca? Você jurou. É a última mensagem que eu mando, nunca mais eu olho o perfil dessa pessoa, é a última vez que eu aceito tão pouco. E aí, de repente, você se viu lá fazendo tudo de novo. Preso exatamente no mesmo ciclo. Pois é, bem-vindo a esta jornada pelas engrenagens ocultas da sua mente. Hoje, nós vamos descobrir por que o seu próprio cérebro acaba virando seu maior sabotador quando a gente fala de quebrar um vínculo emocional. Dá uma olhada nessa frase. Seu cérebro prefere uma dor conhecida a um futuro que ele não consegue prever. Isso aqui muda tudo. Se você vive voltando para relações tóxicas ou situações que sugam a sua energia, presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Isso não é uma falha de caráter. Não é que você é fraco. É biologia pura e simples. É um mecanismo de sobrevivência. A sua amígdala cerebral morre de medo do desconhecido. Para ela, não saber o que vem pela frente é uma ameaça mortal. Então, por mais maluco que pareça, a sua mente escolhe o terreno seguro daquela dor que você já conhece muito bem, em vez de arriscar uma felicidade que ela simplesmente não consegue prever. E é assim que a gente entra na nossa parte 1, a prisão do sofrimento conhecido. Vamos entender exatamente o que rola dentro da sua cabeça quando um laço afetivo se quebra. Porque parece tão impossível escapar dessa prisão, né? Olha só, quando você tá apaixonado, o seu cérebro entra num estado hiperdopaminérgico. É uma tempestade química de prazer, uma espécie de demência temporária que simplesmente desliga o seu julgamento crítico. Mas quando vem a rejeição, meu amigo, a queda é livre. E a neurociência mostra um negócio assustador sobre isso. A dor de um coração partido não é só força de expressão, não. A rejeição ativa exatamente os mesmos circuitos cerebrais que processam a dor física. Ou seja, quebrar a perna ou perder quem você ama acendem literalmente as mesmas áreas neurológicas. Para você ter uma noção de como essa dor é física e real, tem um estudo científico inacreditável. Eles descobriram que dar apenas 1 grama de paracetamol por dia para as pessoas, sim, aquele analgésico normalzinho de farmácia, reduziu significativamente a dor emocional de quem estava com o coração partido. Claro, não estou dizendo para você sair tomando remédio para esquecer o ex, tá? O que esse dado mostra de forma brilhante é que o seu sofrimento é material, dói de verdade, no seu corpo. O que nos leva à parte 2, o seu cérebro viciado em dor. Quando aquele vínculo é cortado, você não fica só triste. O seu cérebro entra numa crise de abstinência brutal. Ele reage exatamente como o cérebro de um dependente químico. O nome técnico para isso é fissura. É aquele desejo incontrolável que a gente vê em usuários tentando largar drogas pesadas, como cocaína ou nicotina. E olha que loucura. Pesquisas mostram que quando você pensa na pessoa que partiu seu coração, as áreas de vício extremo no seu cérebro simplesmente disparam. O seu sistema nervoso fica implorando por aquela droga química que a presença da pessoa liberava em você. E com o cérebro agindo assim, a gente cai na parte 3. A armadilha das migalhas. Movido por essa fissura química, a autossabotagem toma as rédeas. Imagina um fumante que decidiu parar. Ele pega uma maça de cigarro e joga no lixo. Mas aí, a abstinência bate tão forte que ele vai para a rua catar bituca no chão para buscar qualquer restinho de nicotina. É exatamente isso que você faz quando vai bisbilhotar as redes sociais de quem te machucou, ou quando relê mensagens antigas. Você tá lá no chão, buscando bitucas emocionais para saciar um vício. Cada olhadinha no perfil é um trago rápido de prazer, que já vem seguido de um vazio enorme e de muita culpa. Então pensa comigo por 1 segundo. Quantos quilômetros de oceano você já derramou em pessoas que só queriam campos e montanhas? Quanto do seu tempo, das suas noites em claro, do seu afeto, você investiu em alguém que te dava, na melhor das hipóteses, pura indiferença? Você entregou um oceano inteiro esperando reciprocidade de alguém que agia como uma parede de pedra. Essa é a energia gigantesca que você gasta lutando contra a indiferença do outro. Essa é a grande armadilha. Mas por que é tão difícil de ligar isso? Vamos para a parte 4, o instrumento das emoções. O filósofo escocês David Hume tinha uma explicação sensacional para isso. Ele dizia que as nossas emoções não funcionam como instrumentos de sopro. Numa flauta, por exemplo, se você para de soprar, o som acaba na mesma hora, certo? Só que o amor, a tristeza, o ódio, eles são instrumentos de corda, como um violão. Quando alguma coisa atinge essa corda emocional, a nota soa bem alto. E mesmo quando o relacionamento acaba, mesmo quando o toque termina, aquela corda continua vibrando. Ela fica ecoando, ressoando. A música da dor demora muito tempo para ir perdendo a força e finalmente ficar em silêncio. E é aqui que mora o grande perigo das recaídas. Cada vez que você cede aquelas migalhas, você aciona gatilhos. Viu uma foto antiga? Entrou no perfil? Mandou uma mensagem impulsiva? Sabe o que você acabou de fazer? Você foi lá e bateu o dedo com tudo na corda do violão de novo. Aquele som da dor, que já estava começando a sumir, volta a tocar no volume máximo.
Toda vez que você aceita uma migalha, você zera o seu processo de cura e não deixa a ferida fechar. Então, vamos para a parte 5. Quebrando o ciclo destrutivo. Seu cérebro vai lutar contra você, tá? Ele quer a segurança do que ele já conhece. Mas a ciência comportamental traz um mapa de fuga muito claro, muito alinhado com a terapia cognitivo-comportamental. São 4 passos para a gente forçar o cérebro a perder o medo do novo. 1. Ressignificar a relação. 2. Cortar os gatilhos. 3. Produzir endorfinas. 4. Dizer adeus. Vamos ver como colocar isso em prática. Passo 1. A lista da realidade. A gente precisa quebrar essa idealização. Pega papel e caneta, escreve à mão porque isso ajuda a fixar na memória e faz uma lista com todos os defeitos da pessoa. As faltas de respeito, os momentos difíceis, a indiferença. Quando a fissura bater e o seu cérebro tentar romantizar o passado, você saca essa lista e você lê. A relação era imperfeita e a pessoa também. Fatos frios. Depois, a gente entra na ação. Passos 2 e 3. O bloqueio estratégico. Apaga contato, para de seguir. Se você quer curar um vício, você não pode andar com a droga no bolso. E se a abstinência bater forte? Atividade física intensa. Lembra que a dor emocional usa o circuito da dor física? Pois é, a endorfina do exercício é o analgésico natural do seu corpo. Deu vontade de mandar mensagem? Vai correr, vai treinar. Troca aquela fissura destrutiva por endorfina. Isso tudo nos leva à parte 6, o estágio final, a sua liberdade emocional. Chega aquele momento em que você precisa escolher a si mesmo. Você decide que não vai mais ser a lata de lixo emocional de ninguém, esperando um afeto que não vem. Dizer adeus não é fingir que não dói, é olhar para a dor de frente e estancar a hemorragia do seu tempo e da sua energia. É aceitar que todas as chances de ser feliz ali já acabaram. Quando você dá esse adeus definitivo, você finalmente deixa a corda daquela dor parar de vibrar. E nesse silêncio que fica, o seu cérebro encontra espaço para aquela felicidade desconhecida que ele tanto temia. Para fechar nossa análise de hoje, eu deixo essa provocação. Quando a vontade de recair bater, respira fundo e se pergunta: o que faria uma pessoa que já superou isso que eu estou sentindo agora? Essa pessoa mandaria mensagem? Ela aceitaria migalhas? Haja hoje como a pessoa que você quer ser amanhã. Eu quero que você responda essa exata pergunta aqui nos comentários. Declara para mim qual é o seu próximo passo rumo à sua liberdade. Muito obrigado por me acompanhar nessa jornada. Seja forte com seus processos e a gente se vê na próxima.